mortes prematuras, um irmão alcoólatra, uma paixão avassaladora por um homem casado. Pode parecer que eu tô falando de um baita livro de ficção, mas eu tô falando da vida de uma autora vitoriana pela qual eu sou completamente apaixonada. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre a biografia A Vida de Charlotte Brontë, escrita pela Elizabeth Gasquet e publicada pela primeira vez no Brasil pela editora Pedra Azul. Então, se você quer ouvir falar sobre esse livro, se você gosta da Charlotte, já deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, dá uma olhada no conteúdo que eu produzo. E se você achar que é interessante para você, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam incentivadas a ler. E deixa aqui embaixo nos comentários para mim se você já leu essa biografia, se você já leu algum livro da Charlotte ou das outras irmãs Brontë e o que você achou. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa biografia aqui é que ela foi publicada 2 anos depois da morte da Charlotte. Então a Charlotte morreu em 1855, essa biografia aqui foi publicada em 1857. E tem algumas coisas que é importante que você saiba antes de ler essa biografia aqui. A primeira delas é que a Elizabeth Gasquet, a autora, ela era amiga da Charlotte Brontë. Então tem algumas coisas aqui da vida da Charlotte que a Elizabeth ela preferiu omitir, porque poderiam causar um certo escândalo na época, como é o caso da paixão por um homem casado, que eu falei na introdução. Vamos levar em conta que elas viviam na era vitoriana, que era uma época muito puritana, né? Era uma época com uma moral muito rígida. Então, a mulher falar que ela era apaixonada por um homem casado iria desabonar a imagem da Charlotte, que tinha acabado de morrer. E a Elizabeth, como amiga dela, não queria fazer isso, né? Você também não faria, eu também não faria, sejamos sinceros, né? Além disso, tem o lance das pessoas, né? Muitas pessoas que aparecem aqui nessa biografia estavam vivas, porque, como eu falei, foi escrita 2 anos depois da morte da Charlotte. Então, muita gente que aparece nessa biografia estava viva na época. Então, ela tinha que tomar um certo cuidado. A outra coisa, né, a segunda coisa que vocês têm que saber antes de ler essa biografia aqui, é que justamente por muita gente estar viva, a Elizabeth ela teve problemas com a primeira edição, ela foi processada. Quem reclamou desse livro, por exemplo, o fundador de uma escola que a Charlotte estudou e que serviu até de inspiração para ela criar Lowood em Jane Eyre. Se você já leu Jane Eyre, Lowood é aquela escola horrível que tem no início do livro. É uma escola que a Charlotte estudou que deu origem a isso, então o cara que fundou a escola chiou, não gostou muito do que a Elizabeth escreveu aqui. Uma mulher também que teve um caso com o irmão da Charlotte, essa mulher era casada e ela estava viva na época, então essa mulher também não queria que a Elizabeth escrevesse as coisas que ela escreveu aqui na primeira edição do livro. O próprio marido da Charlotte Brontë pediu para ela revisar algumas coisas, suavizar algumas coisas também. E essa biografia foi escrita, na verdade, a pedido do pai da Charlotte Brontë. Então, assim, a Elizabeth realmente ela enfrentou diversos obstáculos para escrever essa biografia. E a segunda edição, ela já saiu com muitos cortes, né? Aqui a Pedra Azul, né, a editora da Pedra Azul até coloca como uma edição mutilada. E é essa edição mutilada que a gente tem acesso hoje. A primeira edição, a não ser algum colecionador no mundo afora aí que possa ter, mas as pessoas não têm acesso a essa primeira edição. Então a única edição disponível é essa segunda edição, que foi censurada em várias partes por várias pessoas, e é essa aqui a tradução, é a partir dessa segunda edição que a Pedra Azul fez a tradução dela. Aí outra coisa que você precisa saber, tem várias coisas que você precisa saber antes de ler essa biografia. Apesar desses cortes, né, dessa tradução ser feita a partir dessa edição mutilada, apesar da Gasquet omitir algumas coisas da vida da Charlotte, pelo bem da reputação da Charlotte na época, né, não tem motivo para você deixar de ler essa biografia achando que ela vai ser incompleta, achando que ela vai ser mentirosa, porque não é.
Primeiro, a Elizabeth, ela omitiu algumas coisas, mas ela não mentiu naquilo que ela conta. Aquilo que ela conta, inclusive, tá bem comprovado por cartas, porque essa biografia, a maior parte dela traz aqui, ela é escrita através das cartas da própria Charlotte. E outra coisa que você precisa saber é que a Pedra Azul, ela fez um trabalho incrível, além da tradução, que tá realmente muito boa. Essa edição, ela tem várias notas de rodapé explicando o que foi omitido, nomes de pessoas que às vezes a Elizabeth Gasquet, ela tirava, né, porque as pessoas estavam vivas, então ela não queria problema. E tudo isso foi esclarecido aqui pela edição da Pedra Azul. No final do livro aqui tem uma parte que se chama Conclusão, que a editora, que eu esqueci o nome dela, deixa eu ver o nome dela aqui, eu acho que é Shirley o nome da editora, é Shirley. Ela coloca aqui coisas que foram omitidas, como, por exemplo, a paixão da Charlotte pelo Constantin, que é o cara casado, né? Eu já tô me adiantando aqui. Eu vou falar disso no final, vou deixar a melhor parte pro final. No final desse vídeo eu vou contar tudo que foi omitido aqui da vida da Charlotte pra vocês. Então fica aí até o final que vai valer a pena. Vamos agora à minha experiência de leitura mesmo, lendo aqui a vida de Charlotte Brontë. O início desse livro aqui, eu confesso pra vocês que ele é meio chatinho. Por quê? A Gasquet, ela quis inserir o leitor ali naquele lugar que a Charlotte vivia. Então, nos primeiros 2 capítulos, ela vai nos inserir ali nos arredores de Haworth, que é o lugar que a Charlotte viveu. Ela não nasceu lá, mas ela foi pra lá muito novinha e viveu lá até o resto da vida, né? Com algumas exceções que ela foi para outros lugares, mas enfim, vocês vão ver isso aqui na biografia. Ela vai falar sobre as pessoas daquela época, sobre a vizinhança, como que eram os costumes, sabe? Então, ela vai falar, vai descrever os lugares por onde a Charlotte passou, né? Como que era a rua. Ela realmente quis nos introduzir aqui na vida da Charlotte Brontë, como era a vida da Charlotte Brontë. A impressão que me passou é que a Gasquet, ela imaginou que essa biografia aqui seria lida através dos tempos. Então ela deve ter pensado no leitor do futuro e ela quis trazer o leitor do futuro para o passado, né, para a época que ela e a Charlotte viviam. Eu gostei muito disso, assim, dessa intenção. Eu só acho que poderia ser um pouco mais sucinta, né? Eu achei que esses 2 primeiros capítulos, eles são bem prolixos pra mim foram um pouco chatos, porque eu queria saber da Charlotte, né? Então, eu entendo que isso tudo vai influenciar na vida da Charlotte, na forma que ela agia, né? Nas pessoas que conviviam com ela, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais curto. Mas passado isso, a partir do 3º capítulo, aí sim, ela vai começar a falar dos pais da Charlotte, né? De quando eles se mudaram para Haworth. Vai falar sobre a morte da mãe da Charlotte, e aí ela tinha outros 5 irmãos, né, em ordem assim, eram a Maria, a Elizabeth, a Charlotte, depois era o Patrick, depois era a Emily e depois era a Anne. Então eram 6 crianças. Depois que a mãe da Charlotte morreu, uma tia dela foi pra lá cuidar deles. Então ela vai começar ali contando aquela parte toda da infância dos Brontë, como que eles eram, o que eles brincavam. E a partir daí as coisas já começam a ficar mais interessantes. Como eu falei, essa biografia aqui, grande parte dela é escrita através das cartas da Charlotte para outras pessoas. Por exemplo, uma amiga dela, a Ellen, elas se corresponderam por mais de 600 vezes. Tem mais de 600 cartas entre elas hoje, né? Então, que estão no museu lá eu esqueci o nome do museu, vou deixar o nome aqui embaixo. É um museu, né, em homenagem às Brontë. Então, muito dessa biografia aqui é trazido para nós através de cartas. E o que a Gasquet faz é fazer algumas intervenções para explicar alguma coisa do contexto daquela carta ali. Ela também para, às vezes, para contar alguns relatos, porque quando ela estava escrevendo a biografia, ela colheu alguns relatos também. Mais uma vez, as pessoas que conviviam com a Charlotte estavam vivas, então ela colheu relatos de pessoas que conviveram com a Charlotte, com as irmãs de uma forma geral. Ela vai falar um pouco também da Emily, vai falar um pouco também da Anne, mas o foco é na Charlotte. Vai falar do Patrick, que era um irmão que deu muito trabalho para essas meninas, né? E ela vai também trazer aqui como que foi a criação das obras das irmãs Brontë.
E o que eu gostei muito é que ela vai falar sobre cada uma das obras, porque tem algumas biografias, às vezes, né, que a gente lê de escritores, e aí o autor da biografia, ele vai falar ali sobre como que foi a criação da primeira obra, mas depois ele vai meio que passar rápido pelas outras, né, talvez se prenda um pouco mais uma obra-prima do autor, mas aqui não, aqui a Gasquet, ela vai contar cada obra criada por elas, e de uma forma muito deliciosa. Gente, foi muito maravilhoso. Quando eu li, assim, o início da criação de Jane Eyre, que é o meu livro preferido, eu fiquei, assim, até emocionada. É muito incrível você conseguir entrar na produção literária, assim, de um autor que você admira tanto. E isso a Gasquet trouxe muito bem aqui. Outra coisa que eu gosto muito é a linguagem, né? Talvez por conta, não sei se é por conta da tradução, mas enfim, eu gostei muito do texto, eu achei muito fluido. Lógico, tem as partes das cartas da Charlotte, que é aquela escrita da Charlotte que eu particularmente amo, mas as partes, né, as intervenções da Elizabeth Gasquet também são muito boas, muito fluidas. Eu ainda não li nada da Elizabeth Gasquet, mas quero muito ler, já queria antes e agora eu quero ainda mais. Agora vamos à parte mais esperada do vídeo, que eu vou falar sobre as omissões da Elizabeth Gasquet. E a mais esperada, né, que a gente fica com mais curiosidade, é sobre a tal paixão proibida da Charlotte por um homem casado. Como eu já adiantei, né, esse homem casado era o Constantin Egger, ou Egger, não sei como é que fala o sobrenome dele, mas enfim, ele era o dono do internato que ela foi estudar na Bélgica, né, em Bruxelas. Então era ele e a esposa dele que tomavam conta ali daquele internato, e ela e a Emily foram para lá estudar francês, porque elas tinham a ideia de abrir uma escola, enfim, e elas queriam se aperfeiçoar no francês. Elas estudaram há um tempo, depois a Charlotte acabou trabalhando lá um tempo também como professora, a Emily deu aulas lá também, mas a Charlotte ficou mais tempo, e a Charlotte desenvolveu uma certa paixão ali pelo Constantin, que a Elizabeth Gasquet omitiu aqui. Como que a gente sabe que tem essa paixão pela Charlotte? A edição aqui da Pedra Azul, felizmente, trouxe pra gente aqui no final algumas cartas da Charlotte pro Egger, né, pro Constantin. Vou falar Constantin, que eu não sei falar o sobrenome dele. E a gente percebe ali aquele tom de paixonite. É lógico que não era nada tão descarado, porque, né, tava numa sociedade mais conservadora, mais com conceitos mais rígidos, então é um negócio mais disfarçado, mas a gente percebe sim que tem um interesse da Charlotte nessas cartas. E a Gasquet, ela não mostrou essas cartas na biografia, ela mostrou várias cartas, mas essas cartas da Charlotte pro Constantin, ela não mostra. Então a edição da Pedra Azul foi muito feliz aqui em trazer pra gente essa informação, porque aí sim a gente tem uma informação completa sobre a vida da Charlotte, né? Como eu falei, não condeno Elizabeth Gasquet porque ela era amiga da Charlotte, e ela tava numa situação muito difícil, porque além de não querer prejudicar, né, a imagem da Charlotte ali naquela sociedade, ela ainda tinha ali o pai da Charlotte, o marido da Charlotte, então não ia ficar legal nem para essas pessoas, nem para Charlotte, naquela época ali, ela ficar mostrando cartas da Charlotte para outro homem, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, mas que assim, né, que era um homem casado, não ia pegar bem para ninguém ali. Eu entendo a Gasquet, mas fico muito feliz da Pedra Azul trazer pra gente aqui essas informações e essas cartas, pelo menos fragmentos dessas cartas, e explicar pra gente de fato o que aconteceu ali, por que a Gasquet resolveu esconder essa informação. Outra coisa que foi omitida, que tem a ver também com outra paixonite da Charlotte, que foi pelo seu editor, né? O cara que publicou as obras dela pela primeira vez. E aí, ela também teve uma paixonite por esse cara e tal, só que aqui a Gasquet não quis colocar, e tudo isso, essa edição da Pedra Azul vai nos contar aqui no final por quê? Porque, na verdade, ele foi o cara que publicou essa biografia também. Então, mais uma vez, a Gasquet ficava numa posição ruim ali, vamos levar em consideração a época, né? Ia ficar chato. Nessa época, ele já era casado, na época que ele publicou essa biografia. Na época que a Charlotte era apaixonada por ele, ele não era casado não, tá, gente? Só pra constar.
Mas na época que a biografia foi publicada, ele já havia se casado, então ia ficar chato ali com a mulher dele, enfim. Gasquet achou melhor omitir também essa parte. Essas são as duas partes mais, assim, que os fãs da Charlotte sentem falta na biografia, né? Porque, poxa, a gente quer saber de tudo, a gente quer saber de como foi as tragédias da vida da Charlotte, porque a gente sabe que foi uma vida muito trágica e realmente, a gente tem partes nesse livro aqui que eu chorei, é muito triste. A gente pensa assim, ela foi perdendo todo mundo ao longo da vida, né? E a gente já imagina que isso seja muito triste. Mas quando você lê as palavras da própria Charlotte falando sobre isso, né, nas cartas dela para as amigas dela, principalmente para Ellen, que era a melhor amiga dela, é muito triste, gente. Nossa, é assim, eu tenho vontade de chorar até agora lembrando, porque é muito triste. Tem uma carta, antes dela começar a perder as pessoas que ela amava, né, e tal, que uma outra amiga dela perde uma irmã, parece, pelo que eu me lembro, e ela fala com a Ellen, né, deve ser muito triste você ver todo mundo caindo à sua volta e você perceber que você é a única que vai sobrar. E no final das contas, praticamente foi isso que aconteceu com ela, né? É muito triste, gente. Tem essas partes muito tristes, tem as partes da escrita dos livros também, mas a gente também, né, como eu tava falando do que ficou de fora, a gente também quer saber sobre a vida amorosa da Charlotte, né? E aí a Gasquet, ela só vai contar da parte ali do casamento e tal, mas vai esconder essas paixões dela, principalmente a paixão mais famosa pelo Constantin, que inclusive inspirou a Charlotte a escrever tanto O Professor, que foi o primeiro livro escrito da Charlotte, mas foi publicado só póstumamente, o primeiro livro publicado dela foi Jane Eyre, e também inspirou ela a escrever Villette. Super indico todos os livros da Charlotte, Villette também é maravilhoso, eu acho que da Charlotte, depois de Jane Eyre, meu preferido é Villette. Mas indico todos os livros da Charlotte para vocês, assim como eu indico essa biografia aqui, que apesar das omissões da Elizabeth Gasquet, a Pedra Azul fez o favor de nos contar tudo, trazer documentos, também conversar com especialistas, pesquisadores das Irmãs Brontë, né, para trazer as informações certinho, muitas notas de rodapé, enfim, super indico essa biografia aqui para vocês. Eu sou completamente apaixonada pelas Irmãs Brontë, eu sou completamente apaixonada pela Charlotte Brontë. Essa biografia aqui me fez ficar ainda mais apaixonada por ela, porque eu percebi que, de fato, ela não era uma mulher perfeita, mas era uma mulher, assim, admirável mesmo com os seus defeitos, sabe? Então, assim, eu tô ainda mais apaixonada pela Charlotte, mas eu digo pra você ler essa biografia não só porque eu gosto da Charlotte e tô tomada pela emoção, é porque é uma história que, como eu falei na introdução desse vídeo, ela parece até ficção, sabe? É uma história de vida que a gente aprende muito com ela, é uma história de vida muito triste, mas muito interessante de você conhecer. Então vale a pena, dê uma chance aqui para a biografia da Charlotte Brontë, A Vida de Charlotte Brontë, escrita pela Elizabeth Gasquet, Miguxa da Charlotte. Essa edição da Pedra Azul, parabéns, tá? Ficou muito boa essa edição mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês deem uma chance para os livros da Charlotte, para essa biografia, para os livros pro livro da Emily e para os livros da Anne também, valem muito a pena. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.